O Sérgio Sacani foi no Redcast esses dias, e em determinado momento ele começou a falar de uma teoria da conspiração sobre Jesus de Nazaré, né? A teoria que ele falou diz que Jesus era um cara muito inteligente, muito acima da média, que ele estudou todas as profecias judaicas e assim foi encaixando a vida dele naquilo para se tornar o Messias. Ou seja, não existe nada de sobrenatural, não existem profecias que se cumpriram, nada. Ele simplesmente pegou, isso aqui aconteceu, vou encaixar na minha vida e dizer que eu sou o Messias. Ele cita, o período da vida de Jesus que ninguém sabe o que aconteceu, que é provavelmente ele dos 12 aos 30 anos, e nesse período ele estava estudando, e ele foi cumprindo as profecias e colocando as coisas dele no meio. Vou colocar o trechinho aqui para vocês verem. E fala que Jesus Cristo era um cara muito inteligente, sim, sabia de tudo aquilo e que fez tudo aquilo que as escrituras mandavam fazer para ele se tornar. Ele não tem nada de Jesus na parada. Já ouviu isso aí? Pô, essa daí eu nunca tinha ouvido falar. É um cara que estudou tudo. Isso aí eu vi uma vez um documentário. Eu entendi. Ele estudou todas as profecias judaicas e foi encaixando a vida dele naquilo ali para que ele se tornasse um Messias. Exatamente. Mesmo sabendo que ele ia morrer, ele já sabia que ele ia morrer e tudo, mas ele sabia que ele ia se tornar um Messias e tal. Porque não existe aquele período, que é o período que a gente não sabe o que aconteceu com a vida de Cristo, né? Sim, sim. Então, que é a adolescência, a gente não tem esse pedaço. A gente sabe o dia que ele nasceu, sim, e depois, o final da vida dele. Sim, sim. E esse período aqui no meio não sabe. Então o pessoal fala o seguinte, nós nunca vamos saber, porque esse cara, ele tava, na verdade, nesse período estudando, sim, pra depois ele aparecer como o Messias, entendeu? Calma aí que antes de a gente refutar o nosso amigo Sérgio por completo, eu gostaria de avisar que essa é a última semana para você entrar no meu grupo do WhatsApp. É um grupo dedicado a pessoas que querem trabalhar com a internet, seja em casa ou viajando para algum lugar. Você que sabe, né? Você não vai precisar vender nada nem apostar seu dinheiro, fica tranquilo. Lá você vai ter algumas aulinhas falando sobre profissões online, aí que podem te dar uma renda de 5 a 20 mil reais por mês, mesmo sem experiência prévia, mesmo que você não saiba nada. Caso você realmente se interessar e confia, o conteúdo que tá lá é de outro nível, a Keep Nomad vai abrir uma bolsa de estudos com um mega desconto para quem tiver realmente interessado. Então clica no link aqui embaixo ou escaneia o QR Code na tela e entra lá no grupo. Só que não espera, porque depois que eu fechar já era, não vai abrir mais. Então a gente se vê lá. A princípio, para quem não estudou o contexto da época, a teoria dele até que faz sentido, ele pegou lá, leu o Antigo Testamento, falando na linguagem atual, viu que o Messias ia chegar numa burrinha, numa mula, falou, Pedro, pega aquele burro de carga lá pra mim, me empresta, que eu vou chegar em Jerusalém bem no dia da Páscoa e pronto, todo mundo vai achar que eu sou o Messias. É uma teoria que parece até ter fundamento, Isso é um dos motivos pelo qual eu parei tudo que eu tava fazendo para refutar a teoria. Que tem muita gente nos comentários, a plebe ignária, acreditando no cara, falando, eu sou cristão, mas isso realmente faz sentido, agora as peças se encaixaram. Até mesmo o Thiago Lima, que tava junto com ele, apesar de não concordar com a teoria, não soube refutar totalmente ela, pelo menos no trecho que eu assisti. Mas cara, depois desse vídeo aqui você vai ver que ela não faz sentido nenhum. Então vamos lá, pilar número 1. Segundo a teoria do Sacani, o Jesus teria combinado as profecias, Então, a primeira que ele combinou foi com Maria antes de nascer, que ela fosse lá para Belém, Isso significa que ainda no ventre de Maria, ou antes da concepção, ele já tinha consciência, já tinha o plano da carreira messiânica, E já coordenava a logística com a mãe, O nascimento do Messias em Belém, que foi uma profecia, foi combinado aí, Segundo, a profecia do nascimento virginal, Como é que um feto combina com a própria mãe que ela vai engravidar sem ter relações? Você pode me explicar essa conversa? Mãe, olha aí, antes de eu ser concebido, combina o seguinte, você vai ficar grávida sendo virgem, porque tem uma profecia lá em Isaías escrito 700 anos antes, pode ser? Mas eu sou ateu, não acredito na Bíblia, não acredito que ela venha de uma mulher virgem. Ok, não se preocupe que eu tô dando esse argumento teológico porque ele usou a Bíblia como base, então também posso usar. Só que mais tarde eu vou trazer outros argumentos que são até mesmo arqueológicos e históricos. Então calma um pouquinho aí que todos serão saciados, no seu tempo. E também tem o terceiro pilar, que quase que eu esqueço de falar. Cadê o papel de Maria nessa conspiração? Ela aceitou passar a vida inteira sendo chamada de mentirosa, quase foi repudiada por José, que antes de ser comunicado por Deus,
obviamente achou estranho essa história. Viu o próprio filho ser torturado até a morte de uma das piores formas que existe, por uma encenação. Que mãe que faria isso? Que mãe que aceitaria ver o filho na cruz por uma farsa que ela mesma combinou antes dele nascer? Mas calma que é só o começo. O Messias deveria ser um descendente direto de Davi, e aqui a teoria do combinado esbarra na genética, né? O livro de Mateus, ele cita a genealogia completa de Jesus até Davi. Então, como que ele combinaria nascer da linhagem correta? Ele não escolheu seus pais, não escolheu sua tribo, ele não escolheu ser judeu. Ele nasceu na família certa, na tribo certa e na cidade certa. Então, a não ser que seja uma coincidência de 1 em 1 milhão, isso aqui é mentira. Mas continuando. Até aqui eu creio que eu falei das coisas mais simples, né? Isso aqui mesmo eu falando pode existir refutação. Só que agora vamos entrar no território de que não faz mais sentido, né? A profecia diz: como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. O que isso significa? Que o Messias ele não se defenderia diante dos seus acusadores. E como que Jesus cumpre isso? Simples. Durante o julgamento perante Pilatos e os sacerdotes, Jesus ficou em silêncio. Ele não rebateu as acusações falsas, né? Agora me diga, qual pessoa inteligente ficaria em silêncio em um julgamento, mesmo sabendo que estava correta? É a mesma coisa de te acusarem de assassinato, né? Você ficar calado mesmo sabendo que não matou ninguém, né? Então você vai ali pra cadeira elétrica, que seria a crucificação, vai morrer quieto, sem se defender, mesmo sabendo que você não fez nada. Beleza. Se ele montou uma farsa durante 30 anos, ele ficaria calado na hora mais importante? Pois o Messias dos judeus era um Messias guerreiro, um Messias que iria reinar, que seria rei, né? A expectativa messiânica, no caso, né? Então, se ele fingiu estar cumprindo as profecias, ele cumpriria da maneira que os judeus queriam, mas não, ele cumpriu do jeito que deveria ser feito. Então, ali na hora de ser julgado, ele deveria se defender, de negociar, de argumentar, de chamar os advogados. Mas não, ele ficou calado. Isso é o comportamento de alguém que sabia que aquele era o plano desde o início. Ele não se defendeu porque ele veio para ser o cordeiro e cumprir as profecias da maneira correta. Temos também a profecia: Deus meu, por que me desamparaste? Que é lá do Salmo 22, né? Um grito de abandono que parece vir de alguém sendo crucificado. Jesus cumpriu isso na cruz, né? Ele clamou exatamente essas palavras, alguma coisa como Eloi, Eloi, lema sabachthani. Então, Sr. João, aqui a teoria do combinado fica ridícula, porque imagina Jesus no meio da tortura, com os pregos na mão, com dificuldade para respirar, com a língua inchada de sede, iria parar para recitar um salmo para cumprir uma profecia que ele teria, né, colocado na cabeça: você é o Messias. Ou então ele estava realmente sentindo o que o salmista descreveu, ou ele estava realmente abandonado. E a coincidência é que Davi, 1000 anos antes, escreveu exatamente o que Jesus sentiria, né? Ainda aqui no mesmo segmento, ele diz: perfuraram-me as mãos e meus pés. O que isso significa? Que o sofredor descrito lá nos Salmos 22 teria as mãos e pés perfurados. Um método de execução que nem existia na época de Davi, né? A crucificação foi inventada pelos persas e aperfeiçoada pelos romanos séculos depois. Então, essa profecia é um problema sério para a teoria, porque Davi escreveu o Salmo 22 cerca de 1000 anos antes da morte de Cristo. Então, quem se colocaria, quem em sã consciência, quem uma pessoa inteligente, como você falou, se colocaria em uma situação dessas, de extrema dor, somente para fingir ser um tal de Messias do povo judeu? Ou então, a explicação mais simples é que Deus revelou a Davi o que aconteceria com o Messias. Tô falando aqui por cima, mas tem um artigo de um médico na internet que estuda a fundo a crucificação de Cristo. Sério, faz o filme do Mel Gibson parecer fichinha. Não era só uma crucificação comum, foi sim uma das piores mortes da história. Qualquer um numa mentira, se você pegar um alicate e apertar o dedo dele, ele vai se arrepender da mentira. Agora imagina passar por mais de 8 horas aí de dor. Outra profecia diz também: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. O que isso significa? Que o Messias ele seria rejeitado pelo seu próprio povo, né, os judeus. O Evangelho diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, se ele era um cara tentando convencer todo mundo de que era o Messias, ele fracassou miseravelmente porque a maioria dos judeus não acreditou nele. Os líderes religiosos o rejeitaram. O povo que aclamou na entrada de Jerusalém dias depois gritou: crucifica. Um golpista de sucesso sabe agradar o público. Jesus fez o oposto, ele falou verdades duras.
confrontou os hipócritas e foi rejeitado. A profecia diz também que todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. O que isso significa? Que os espectadores da crucificação zombariam do Messias, desafiando Deus a salvá-lo. E Mateus registra exatamente isso. Os que passavam balançavam a cabeça. Os sacerdotes zombavam dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? E até os ladrões o insultavam. Ele não teria como combinar com os sacerdotes para zombarem dele, né? Jesus não controlava a reação das pessoas, ele não podia forçar ninguém a zombar dele de um jeito específico. E, no entanto, as zombarias aconteceram exatamente como o Salmo 22 descreveu, escrito 1000 anos antes. Você tem noção disso? Tem outra profecia que também diz: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Ou seja, os algozes do Messias dividiram as roupas dele e sorteariam a túnica. Isso conta até como prova arqueológica, visto que era costume romano sortear as vestes dos crucificados na época, né? E o João registra que os soldados dividiram as roupas de Jesus em 4 partes, uma para cada soldado. E como a túnica era tecida sem costura, sortearam quem ficaria com ela. Então ele teria que ter um poder de persuasão sobre-humano para convencer seus próprios algozes a seguirem um roteiro escrito há 1000 anos antes. Ou então, né, essa aqui é a explicação mais simples, Deus já havia revelado o que aconteceria e os soldados, sem saber, cumpriram a profecia. Outra que refuta é a seguinte: por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. O sofredor receberia fel, né, que é uma substância amarga, possivelmente venenosa, e vinagre para beber. Em Mateus, diz que ofereceram vinho misturado com fel para Jesus beber e ele recusou. João registra que depois, para matar a sede, ofereceram vinagre em uma esponja, então ele aceitou. Então, lá na entrada triunfal, o argumento até que faz sentido, né? Um cara com a inteligência muito acima da média, que era o caso de Jesus, sendo essa teoria verdadeira ou não, querer cumprir a profecia mesmo sem ser o Messias? Beleza, pega o burrinho lá e finge que tá entrando. Mas na hora da crucificação essa teoria é completamente refutada. Tem também: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem me permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ele quis dizer que o corpo do Messias não apodreceria no túmulo, que ele não ficaria morto para sempre. E como vocês sabem, Jesus ressuscitou no 3º dia, né? O túmulo estava vazio, o corpo não se decompôs porque ele não ficou morto tempo suficiente para isso. E o mais importante, porque ele venceu a morte. Então, se ele era um cara inteligente que ensinou tudo, como que ele encenaria a ressuscitação? A ressurreição, digo. Os discípulos o viram morto na cruz, eles não eram bobalhões, né? O corpo foi sepultado em um túmulo lacrado com uma pedra de mais de 1 tonelada vigiada por soldados romanos. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Os soldados sumiram e a pedra foi removida. Aí, mais de 500 pessoas viram Jesus vivo depois da ressurreição. Paulo menciona em 1 Coríntios, e os discípulos que estavam escondidos com medo, né? Imagina quem que não ia ficar com medo. Você vê teu melhor amigo aí, digamos, né? Dando exemplo, um familiar sendo flagelado no meio da rua. Que humilhação, cara, sem roupa nenhuma. Eles ficaram com medo de acontecer o mesmo com eles e vazaram. Ó, esse cara talvez não seja o Messias mesmo. Vamos sair fora. Depois que eles viram que Jesus foi ressuscitado, eles saíram às ruas pregando com ousadia. 11 dos 12 foram martirizados da pior forma possível, sem negar o que viram. Então vamos lá, um cara inteligente ele pode encenar a própria morte? Da maneira que Cristo fez, chega a ser loucura dizer que sim, né? Mas vamos lá, ele pode sair do túmulo? Improvável. Pode convencer pessoas a mentirem por ele? Difícil. Pode fazer com que essas 500 pessoas morram torturadas sem nunca confessar a mentira? É impossível. As pessoas não morrem por algo que sabem ser mentira. Elas podem morrer por Alá porque acreditam, né, no Alá. Mas por uma coisa que sabem que é mentira é diferente. Os discípulos morreram porque realmente acreditavam que viram Jesus ressuscitado. Existem diversas outras provas, né? O caso de Jesus ter profetizado a destruição do Templo de Jerusalém. Décadas depois ele realmente foi destruído. E se você for lá até hoje, não tem pedra sobre pedra. Mateus 2 relata que Herodes, sabendo do nascimento do rei dos judeus, mandou matar todas as crianças de até 2 anos em Belém e arredores. E o José, que foi avisado em sonho, fugiu de Jerusalém e Maria para o Egito e só voltou depois que Herodes morreu. E Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, né? Alguns já disseram que ela não existia na época, só que a arqueologia mostra que sim,
que existia uma vila minúscula de 300 a 500 pessoas, pobre no meio do nada. Sabe o que isso significa? Aí também é outro ponto bom para refutar, né? É que se Jesus fosse um golpista inteligente, passou 18 anos estudando as profecias para montar uma farsa, ele teria que fazer isso sem bibliotequinha bonitinha, organizadinho, com os livros lá, sem mestres, sem recursos, porque Nazaré era muito pobre, não tinha nada disso. A arqueologia confirma que era um lugar muito simples, era uma vila. Então, como que um carpinteiro pobre de uma vila esquecida montou a maior conspiração da história sozinho? Aí você pode dizer, tá, mas o caso da crucificação é uma história bíblica, pode ser mentira. Mas hoje a gente tem o conhecimento graças à arqueologia, coisa que a crucificação de Cristo é um fato público e confirmado. Tinha historiadores romanos da época como Tácito, que escreveu que Cristo, o fundador deste nome, havia sido executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. O Flávio Josefo, que era um historiador judeu-romano da época de Cristo, menciona Jesus 2 vezes, chamando Tiago de irmão de Jesus, que é chamado Messias. Olha isso, cara. Por que isso é importante? Esses não são escritores cristãos, eles são historiadores romanos e judeus que não tinham interesse nenhum em promover o cristianismo. Pelo contrário, Tácito desprezava os cristãos. Mesmo assim, confirma que ele existiu, né, e foi executado por Pôncio Pilatos. E tinha seguidores. Pois bem, existem diversas coisas que eu gostaria de acrescentar aqui, mas eu acho que isso já basta, né? Pois bem, se existir algum vídeo aí na internet que você sabe e possui uma teoria que teoricamente desmente a Bíblia, pode me mandar lá no e-mail ou aqui nos comentários mesmo, que a gente vai vir aqui publicamente desmentir, porque não existe nada até hoje que consiga desmentir a Bíblia, ok? Então o que você achou desse vídeo, cara? Aqui foi o JJ, obrigado por assistir. E lembrando novamente, caso você queira entrar no grupo, vai lá que logo vai fechar. Então, valeu!